senhoras e senhores do CPMG Domingos de Oliveira. Aqui é o professor Jordano, professor de Biologia dos segundos anos, e trouxe esse mapa mental para a gente revisar o nosso conteúdo do segundo bimestre, que é o reino protista ou protoctista. Esse mapa fala sobre as algas, a gente vai ver aqui algumas características gerais e classificação. As algas fazem parte então do reino protoctista, beleza? Ou protista, como queiram. Elas são eucarionte, possuem núcleo em sua célula. Algumas algas são unicelulares, quer dizer que tem apenas uma célula. Outras são pluricelulares, ou seja, quer dizer que tem várias células. As algas, senhores, elas não formam tecidos verdadeiros, assim como as plantas. As plantas, por exemplo, tem lá o xilema e o floema, que são tecidos verdadeiros, né? As algas não têm, beleza? As algas não fazem o tecido verdadeiro. Aquele corpo que a gente vê das algas a gente chama de talo. Outra característica aqui é que as algas são autótrofas, que quer dizer, produzem o seu próprio alimento. E qual processo energético elas fazem para produzir o seu próprio alimento? A fotossíntese. E aí, como a gente já viu, para realizar a fotossíntese, você precisa ter clorofila, que é um tipo de pigmento, né? Você tem que ter cloroplasto lá, que é uma organela, que possibilita as plantas, por exemplo, de fazerem a fotossíntese. Então, essas são as condições aí para ser autótrofo. Aliás, para fazer a fotossíntese, né? Outra coisa importante aqui que a gente vai ver é que elas são chamadas de pulmão do mundo, né? As pessoas erroneamente chamam a Amazônia de pulmão do mundo, mas na verdade são as algas, tá? Elas que fazem a maior parte da fotossíntese do planeta Terra, tá ok? Onde a gente consegue encontrar qual é o habitat delas? O habitat lá é um ambiente terrestre, úmido. No ambiente terrestre úmido a gente pode encontrar as algas. Geralmente é confundido com o lodo, né? A gente vai encontrar no ambiente aquático, tanto de água salgada quanto de água doce. Beleza, senhores? As algas ainda formam o chamado fitoplâncton, que é um grupo aí de micro-organismos que ficam flutuando na água. Formam também o chamado fitobentos, que são grupos de organismos aí que ficam fixas no fundo lá de rios, lagos ou em rochas, enfim. E há uma grande importância das algas em formar esses grupos aí, tá ok? Porque esse grupo aí, o fitoplâncton e o fitobento, é a base da cadeia alimentar aquática, senhores. Então há uma grande importância. Aqui no nosso ambiente terrestre, a base da cadeia alimentar são as plantas, não é isso? Lá no ambiente aquático são as algas. Então é muito importante, né? A gente vai ver aqui a classificação das algas. Elas são classificadas aí em grupos de acordo com o tipo de pigmento, tipo de nutrição, enfim. A gente começa aqui com esse grupo aqui das euglenophysias, beleza? Também podem ser chamadas de euglenas. São algas, desculpa, unicelulares. Elas não possuem parede celular, que é um envoltório aí que envolve a célula, né? Além da membrana plasmática. Elas vão possuir flagelos, beleza? São heterótrofas na presença de luz. São vilões de piscina, que a gente costuma dizer, porque a gente encontra lá na piscina. Possuem o tipo de pigmento aí vai ser a clorofila. Fazem parte do filo Euglenophyta. Outro grupo aqui são a das pirrofícias. São as chamadas algas de fogo. São unicelulares, são bioluminescentes, quer dizer o quê? Elas brilham lá, fazem aquele brilho que a gente vê até em algumas cenas de filme. Quem assistiu As Aventuras de Pi, aparece lá um grupo de algas. São algas desse grupo aqui, aquelas que brilham. Tem um grupo que é responsável pelo fenômeno chamado de maré vermelha, que é um desequilíbrio ecológico, tá? Que causa a morte de muitos organismos. É um indício aí de poluição. O tipo de pigmento é a clorofila, como fala que ela vai indicar a poluição, tá ok? Quando ocorre essa maré vermelha aí é um indício de poluição do ambiente. E essa poluição ocorre porque ela se prolifera muito, muito mesmo na presença de nutrientes e minerais. E isso é o que ocorre quando há poluição. Quando polui algum ambiente, você está depositando muitos nutrientes ali, muitos minerais. E aí esse grupo de alga acaba proliferando em grande quantidade. Pertence ao filo do
e elas pertencem ao filo Pirrófita. Outro grupo aqui é das grisofícias, que são as algas douradas. Elas são pares, tem uma carapaçazinha aí ao redor de sua célula, que dá uma rigidez. Essa carapaça é formada por silício, tá? Tem um esqueleto de silício. O tipo de pigmento é a clorofila e a fucoxantina. Essas algas vivem em colônia, que é como se agrupassem, elas se agrupassem e formassem um corpo só. Vivem em um ambiente aquático, doce, de água doce e salgada, e pertencem ao filo Crisófita. No caso aqui, o outro grupo é as rodofícias, são as chamadas algas vermelhas. Elas são pluricelulares, possuem várias células, né? A importância delas é na produção desse agar, que é uma substância que é utilizada muito para cultivar colônias de bactérias, por exemplo. E elas também são usadas na alimentação. Se eu não me engano, essas é as que rolam lá o sushi. Tipo de pigmento é a clorofila e a ficobilina. A reprodução, o ciclo de vida, na verdade, dessas algas é o chamado de metagênese, é do tipo de metagênese, ou alternância de gerações, e pertencem ao filo da rodófita. As clorofícias, aqui é outro grupo, que são as algas verdes, elas são uni- ou pluricelulares, são também conhecidas como alface do mar, porque parecem uma alface, estão presentes tanto na água doce como na água salgada, tem a importância econômica e ecológica, né? Na produção de adubo, na alimentação, na medicina. Tipo de pigmento é a clorofila. Processo aí que elas vão realizar para fazer, para produzir seu próprio alimento é a fotossíntese. É o que todas fazem, né? Tipo de reprodução pode ser assexuada ou sexuada e pertence ao filo clorófita. O último grupo aqui das algas é a das feofícias, que também são chamadas de algas pardas. Elas são pluricelulares, inclusive elas alcançam enormes tamanhos, tá? Quem assistiu já Harry Potter e o Cálice de Fogo, tem uma cena lá que eles fazem embaixo de um lago que tem algas enormes. Ali são desse grupo das algas pardas. A importância aí econômica é que são utilizadas na produção de sushi também, né? Essas aqui, de artigos comestíveis, sorvete, algumas coisas bem curiosas aí. Tipo de pigmento encontrado é a clorofila e a fucoxantina também. Produz uma substância utilizada na produção de alimentos e tintas. O ciclo de vida é o de metagênese e ela é encontrada, faz parte, na verdade, né, do filo do Phaeophyta. Senhores, essas são as algas. Espero que tenham ficado um pouco mais claro para os senhores o conteúdo. Qualquer dúvida eu estarei nos fóruns esclarecendo. Tenham todos bons estudos e se cuidem.